Doutor Nixon, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Eu citei o escorpião, mas existem outros animais peçonhentos, né, que têm veneno, que também aparecem mais nessa época do ano? Tem sim, Patrícia. Os escorpiões, eles são os animais peçonhentos mais frequentes, né, dos acidentes no Espírito Santo. Acontece o ano todo, mas geralmente os meses mais quentes e mais chuvosos, realmente a gente observa um aumento do número de notificações, né, de acidentes. Mas a gente deve lembrar que no mês de janeiro também tem a questão dos acidentes por abelhas, né? É um período, então, que essas abelhas, elas, geralmente eles aumentam, começam a se reproduzir, se deslocar, né, de uma colmeia para outra, e realmente aumenta o risco. E também a gente lembra dos animais aquáticos, né? E aí a gente lembra também das águas vivas, né? É um período que o pessoal vai muito para a praia, né? Então tem que lembrar que ela pode acontecer, né, em algumas épocas do ano é mais comum, né, e que você encontrar, né, as águas vivas aí na beira da praia mesmo. Uhum. Bom, a gente falou de escorpião, que mais, outros animais que a gente tentou relacionar aqui na CBN uma lista desses animais que podem causar problemas, né? Então a gente botou escorpião, aranha, as cobras, as serpentes, né, de uma forma geral, abelhas, lagartas, mariposa também é um animal que aparece muito nessa época do ano. Todos eles têm riscos, por exemplo, a mariposa e a lagarta, às vezes a gente fica com medo, a lagarta queima, e a mariposa, eles fazem sentido nessa lista, doutor? Então, fazem. Aí o que acontece? Da mesma forma que as abelhas têm um período de reprodução, a questão das lagartas é porque elas são uma forma larvária de borboletas, né? Uhum. Então, nos períodos de reprodução, aí a gente vai observar, né, que tem um risco maior de acidente, né? Às vezes a gente não tem tanta notificação, mas o risco realmente existe. Mas geralmente são acidentes mais leves, né? Nós não temos praticamente no estado a forma mais venenosa da lagarta, que é a lonômia, mas são acidentes cutâneos, né, na pele, são de formas mais leves. Uhum. A questão das serpentes, né, da mesma forma que os escorpiões, elas se encontram no Espírito Santo durante todo o ano. Mas os acidentes por cobras, eles geralmente são mais relacionados a atividades de trabalho, né, no campo, durante a colheita, também durante a preparação de algumas plantações, né? Então, geralmente, eles aumentam mais no mês de março, abril, maio, que aí a gente já tem aí a influência da colheita de café, né, muito forte. A questão das chuvas, Patrícia, elas influenciam muito no risco aí dos acidentes de animais peçonhentos, muito mais pela questão de deslocamento, né? Então, quando a gente fala assim, aquele período que tem muita chuva, geralmente a gente não tem, durante as chuvas, o risco do acidente. Mas quando a chuva vai passar, que todo mundo já começa a querer se organizar nas casas, tirar entulho, essas pessoas aí não vão utilizar, geralmente, aí um equipamento de proteção individual, e o que vai acontecer? Então, geralmente, aí, esse deslocamento dos objetos, do entulho, né, aí sim a gente encontra o animal peçonhento e acaba tendo acidente. Uhum. Aí, geralmente ele vem depois, posterior a esses períodos de muita chuva, de enchente, né? Começam a chegar a pergunta dos nossos ouvintes, Nixon. O Max está aqui dizendo, olha, no morro onde eu moro, em Vitória, tem muita aranha caranguejeira. Ela é venenosa? Então, a aranha caranguejeira, ela tem um risco maior pelos pelos, né? Aqueles pelos da aranha caranguejeira, eles são chamados pelos urticantes, ou seja, eles causam uma dermatite, uma lesão de pele, né? Porque a aranha, na tentativa de se defender, ela libera esses pelos, né? Elas ejetam esses pelos, né? Elas não têm tanto o risco pela questão de picada e de veneno, tá? Uhum. Então, a aranha caranguejeira é bem mais tranquila para o ser humano, né, nesse sentido. Diferente aí de afoneutra, que realmente tem veneno, né, de saúde pública, e a Loxoceles e até a viúva negra. Qual? Desculpa, não entendi o nome dessa outra. Nós temos a afoneutra, que é a aranha armadeira. Japonesa. Que é a aranha marrom. Armadeira. Armadeira, que é a afoneutra, né, do gênero. E depois nós temos também a aranha marrom, que seria a Loxoceles, e a viúva negra, que também existe, né, no Espírito Santo, mas são casos de notificação bem menor do que a aranha armadeira, né, que é a afoneutra. A armadeira porque ela se arma e pula em cima da pessoa, é isso? Isso, Patrícia, exatamente, né?
Então, a armadeira, que é essa Soletra, ela é uma aranha agressiva, né? Então, na tentativa de se defender, ela ataca, ela fica na posição de ataque, né? Fica na posição armada, se apoiando nas patas posteriores. Então, ela, geralmente, o acidentado, ele relata que a aranha pulou nele, né? Uhum. Então, ela também é conhecida como aranha da banana, né? Aqui, né, no estado e outros estados do Brasil também como aranha da banana. Porque ela fica perto das bananeiras? Isso, ela fica, geralmente, pode acontecer, né, dela ir você achar no meio de uma caixa de fruta, junto com os cachos de banana. Entendi. Mas ela é encontrada, né, no meio, plantações de café você pode encontrar, né, você pode encontrar que ela vai ficar, quando ela fica em repouso, né, adormecida num vaso de planta, então quando a pessoa passa perto, ela ataca, mais nesse sentido. As outras duas, que é a aranha marrom e a Latrodentes, que é a viúva negra, não são aranhas agressivas. Geralmente os acidentes são ocasionais por compressão. Por algum motivo ela cai em cima da pessoa, ou a pessoa coloca a mão no local que tem aranha, e aí comprime contra o corpo. Ou vai vestir uma roupa, calçar um sapato. Né? O animal geralmente tem um comportamento diferente, né? Não são agressivas. De todas essas que o senhor falou, eu já ouvi dizer que a aranha marrom é a menor e a mais fatal, a mais perigosa. Verdade ou mito? É mito, né? Assim, que a menor é a verdade, né? Mas temos duas aranhas pequenas, né? A aranha marrom, que é a Loxosceles, e a viúva negra também é uma aranha pequena. A Soletra, que é a armadeira, é uma aranha grande, ela pode chegar, né, a uns 10 centímetros. A gente pensando aí no comprimento de pata a pata, né? Então ela indicou até uns 5 centímetros. Mas a Loxosceles, que é essa aranha marrom, que causa um quadro de necrose, né? Existe um quadro sistêmico, mas também é raro, geralmente pode causar necrose no local, mas ela é uma aranha de notificação mais rara no Espírito Santo. Ela é muito comum no sul do Brasil e é comum também na região aí de São Paulo, né? Então, no Espírito Santo, a gente ainda não capturou para identificação. Os casos que nós temos notificados são casos de suspeita clínica, né, onde a pessoa vai receber a picada picada por uma aranha, e a evolução clínica daquela lesão é sugestiva do veneno da Loxosceles. Mas ainda a gente não capturou. Então, o número de casos no ano, já o ano passado, por exemplo, foram notificados 2 casos, né? De clínicos, né, de diagnósticos clínicos e epidemiológicos, mas aí tem a captura da Loxosceles. A pergunta do ouvinte Renan aqui, quem morde, quem pica, quem arranha? Eu acho que ele quer saber dos animais, que não a gente fala, eu fui picado por uma aranha, né? Acho que é isso, pica, arranha, morde. Isso, então, o que acontece? Para ser considerado animal peçonhento, ele tem que ter um aparelho inoculador, ou seja, tem que ser capaz de injetar, né, na pele, né, do ser humano, e tem que ter um veneno de interesse em saúde pública, ou seja, ele tem que causar dano ao ser humano que seja moderado a grave, né, um potencial. Então, a definição do animal peçonhento é essa aí. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqueles animais que eles vão causar, que a gente fala que é a picada, a gente nem fala, a pessoa fala a mordedura de cobra, né? Mas na verdade o resumo, e a gente prefere falar que é uma picada de cobra no sentido de não confundir com a mordedura do cão, do gato, né? Dos outros animais que não são considerados, não são dentro da definição de animal peçonhento, né? Então, a gente inclui como a picada. E a questão da lagarta, por exemplo, ela não tem como fazer uma picada. Ali, em casa, ali vai ter um contato mesmo, né? Térmico com a pele e que tem cerdas que vão inocular o veneno, né? Então, vamos dizer assim, a lagarta não foi porque ela foi com a boca lá e mordeu ou causou uma picada no indivíduo. Não, ele encostou e ele, pelas cerdas da lagarta, ele vai inocular o veneno. A Júlia está aqui perguntando, a gente falou de lagarta que vira borboleta, a lagarta vira mariposa também, né? Isso, vira. A Júlia está perguntando... A gente só tem um tipo de lagarta que tem interesse em saúde pública, da mariposa, que é a Ilésia. E aí, quando ela solta uns pelos, vamos dizer assim, que pode causar uma lesão ocular, né, pode causar até uma alteração de córnea,
é a única que tem esse interesse, né? As outras não. A Júlia está dizendo que ela, quando era criança, ouvia muito a mãe dizendo: cuidado com a borboleta e a mariposa, porque o pozinho te deixa cega. Então, mas aí só essa da Ilésia. É específico. Uhum. É específico, tá? É específico, né? E as outras, todas as outras, as lagartas que têm cerdas, que aí nós temos várias famílias, né, gêneros, que vão ter nas cerdas, esse veneno, né, que tem capaz de causar essa dermatite. E uma só, que é a lonômia, que pode causar uma alteração sistêmica, mas que é extremamente raro no Espírito Santo, também muito comum no sul do Brasil, e que nós tivemos casos, notificação de casos, alguns anos esporádicos, 1 ou 2 casos no ano. Uhum. Mas isso em lagarta ou já a mariposa? Não, lagarta. A lagarta. Mas ela está falando da mariposa, porque às vezes, quando eu entendo o que ela fala, porque às vezes a gente pegava a mariposa e a borboleta pelas asas, né? Porque achava bonito e tal. Sim. Isso tem algum risco? Não tem. Só. A única que vai ter é essa Ilésia, né, que tem esse risco, como eu estava falando aí, dessa dermatite, as outras não. Respondida a Júlia, eu tenho aqui a pergunta do ouvinte, André, falando, eu não sei se a incidência é grande nesse período, mas vamos lá responder ele. Ele está falando das pererecas e dos sapos. Ele está vendo muito na região dele e ele pergunta, ele mora em Cariacica, ele pergunta se é da época, se é normal e se elas são venenosas. Então, não são venenosos. A gente só tem alguns sapos que têm veneno, né? Somente alguns. Todos os sapos, eles podem ejetar uma substância, né, que não tem interesse, não tem risco ao ser humano, tá? Mas algumas espécies especiais podem causar dano ao ser humano. Então pode causar realmente até cegueira e tal, mas não são todos. Então as pererecas, os sapos do dia a dia, tem, né, das regiões normais, urbanas, não. Agora, existem algumas espécies que realmente têm risco, né? Agora, na dúvida, a gente, né, não vai mexer. Agora, a perereca não é considerada como animal peçonhento. Ele está dizendo aqui que... Ele está dizendo aqui, está completando aqui, que o cachorro dele mordeu um sapo e foi parar no hospital, quase morreu. Isso, aí porque ele acabou pegando um sapo que realmente é considerado venenoso, tá? Então, isso existe sim, causa aí uma dermatite, ele vai causar um inchaço na boca do cachorro, né? Então tem toda essa questão aí mesmo. E os cuidados do ser humano para os animais, quando acidentados, é muito parecido. O Tiatox, ele consegue fazer essa orientação para a população, profissionais de saúde, não só para humanos, né, que se acidentaram, mas também para os pets, que têm seus animais, para os pets também. Olha, que legal. Então vai orientar que tipo de alteração que pode... Qual é o efeito do veneno, né? E o que pode dar no animal. Aí, da mesma forma que no ser humano nós temos aí as orientações do que fazer e do que não fazer, a gente consegue fazer essa orientação para os animais também, para os pets. O escorpião, qual que é o mais grave ou todos são perigosos? Isso. Então, quando a gente fala de escorpião, a gente tem que lembrar que algumas pessoas, ou muitas das pessoas, costumam fixar muito na ideia do escorpião amarelo. Esse escorpião amarelo é mais perigoso, é mais venenoso. Nós temos realmente uma espécie de escorpião, protegido pelos laços, que ele tem o veneno mais potente. Mas não é de interesse quando nós temos uma pessoa que foi picada por escorpião, de saber qual é a espécie do escorpião. Então é simples assim, fui picado por um escorpião, ele precisa de procurar um serviço de saúde para ser avaliado e ficar em observação e ver quais são os riscos, né, o que ele vai evoluir, verdade ou não. Então não nos interessa a espécie, simplesmente se ele foi picado ou não, apesar de a gente saber da questão do escorpião amarelo. Quando a gente fala, Patrícia, de cobra, de serpente, aí já é interessante identificar, entende? Então são coisas completamente diferentes. Então, escorpião não precisa de a gente diferenciarmos qual é a espécie do escorpião. A grande maioria que a gente vai ter no Espírito Santo é o gênero Titius, e nós vamos ter aí Titius cerulatus, que é o que predomina, que é o escorpião amarelo, e algumas outras espécies. Algumas têm interesse em saúde pública, outras não, né? Mas as cobras, aí sim, nós vamos precisar de saber se ela é uma serpente peçonhenta. É uma jararaca? É uma serpente peçonhenta. É uma coral verdadeira? É uma serpente peçonhenta. Então, são as duas mais comuns no Espírito Santo. A cascavel não é comum no nosso estado e a surucucu também não é comum no nosso estado, apesar de anos atrás
ter sido encontrada no estado, mas ela é muito, geralmente é região de mata atlântica, primária, onde nunca foi devastada e tal. Então nós temos mais de década que nós não temos notificação. Então fica nessas duas. Mas pode acontecer da pessoa ter sido picada por uma serpente não peçonhenta. Aí sim, é preciso diferenciar uma coisa da outra. Entendo. Mas escorpião não. Nixon, fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN. Na volta a gente termina essa conversa porque tem mais 2 perguntas de ouvintes aqui para você. Tudo bem? Tudo bem. Um minutinho e a gente já volta. De volta com o nosso CBN Vitória, falando sobre os animais peçonhentos que aparecem nessa época do ano. Verão, quentinho, sol. Você acha que é só a gente que gosta disso? Eles também gostam. Aproveitam, se multiplicam, saem um pouco mais e acabam causando acidentes. Nixon, do Ciatox, está conosco. É referência, né, nessa questão. Médico referência técnica do Centro de Informação de Assistência Toxicológica. Conosco, tirando todas as dúvidas de vocês, ouvintes. Nixon, obrigada, viu, por aguardar a Rede CBN conosco. Nixon? Sim, Patrícia. Oi, vamos lá. Olha, a Débora está aqui perguntando, e a lacraia? Então, a lacraia também está dentro dos animais peçonhentos, né? Só que elas geralmente só causam acidentes leves. Nós não temos nenhuma notificação de acidentes moderados e graves. São manifestações no local da picada mesmo, né? Geralmente é uma dor importante, Patrícia, e que pode durar aí algumas horas, né? Pode levar, às vezes, um edema local, mas com analgésico, com a compressa fria, compressa gelada, né? Nós temos aí o controle, né, desse envenenamento, mas sem nenhuma complicação. Mas dói, viu? Também. Dói, tá? Débora, fica longe. Dói, porque eu já fui mordida por lacraia no pé. Menino, que dor absurda. Não é? Então, realmente tem que ter uma precaução, né, de evitar aí realmente o acidente, porque realmente é uma dor importante mesmo. Vamos lá. A Conceição está aqui perguntando, o que eu faço primeiro? Eu ligo para vocês ou eu levo para a unidade de saúde? Então, aí o que acontece, né? O que a gente pode orientar para a Conceição? Quando nós falarmos de escorpião, né, e de serpentes, é interessante que a pessoa já procure o serviço de saúde. Quando nós falarmos aí de lacraia, de lagartas, né, dos marimbondos, tá? Então, assim, algumas aranhas de casa, dentro de casa, né? Aí pode ligar para o Ciatox através do 0800, né, que é o 0800 283 9904. Aí vou repetir, né, 0800 283 9904. Porque são acidentes, esse que eu falei por último, com menor risco de complicação e de gravidade. Mas os escorpiões, quando a gente fala de escorpião, acidente em crianças, principalmente menores de 10 anos, idosos e aqueles que têm doenças crônicas, principalmente doenças cardíacas, o risco de complicação, ele aumenta. Então, por isso que no acidente escorpiônico e na serpente, a orientação é procurar o serviço de saúde. Aqueles outros animais peçonhentos, dá tempo de ligar para o Ciatox e o Ciatox pode passar as orientações por telefone e a pessoa nem precisar de procurar o serviço de saúde, né? Então ela já consegue resolver o problema dela em casa sem precisar de entrar em filas, aguardar atendimento. Até baseado na pergunta da Conceição, às vezes a pessoa pode ser picada e não sabe pelo quê. Como é que ela identifica a intensidade da dor, número de presas? Se for uma cobra tem 2 presas, se for escorpião é um buraquinho só. Como é que funciona isso? Então, é um serviço de investigação, Patrícia. A gente vai incluir tudo isso aí. A gente começa pelo local que a pessoa estava, né? Que ela foi acidentada. Então, imagina, ela estava numa lavoura de café, ou ela estava dentro de casa, região urbana, aqui da Grande Vitória, imagina assim, do município de Vitória. Então, assim, isso tudo vai influenciar, porque epidemiologicamente, pelas notificações, a gente já sabe que tipo de acidente tem sido notificado no estado e aonde eles ocorrem. Uma das coisas começa por aí. Depois, nós vamos procurar saber quais as manifestações que o indivíduo tem. Desde a manifestação no local, como você falou, tem um pontinho, tem 2 pontos, tem o inchaço naquele local, está vermelho, está quente, tem sinal de sangramento, né? Ele apresenta outras manifestações como suor excessivo, vômitos, né? Alteração de pressão arterial, de frequência cardíaca,
sangramento em algumas partes do corpo. Então, por que isso? Porque essas manifestações clínicas, elas não são aleatórias, elas estão relacionadas ao veneno de cada animal peçonhento desse. Então, por isso que é importante, como que nós fazemos serviço de investigação mesmo. Então, além o que a pessoa estava fazendo onde ela estava e com as manifestações, nós conseguimos direcionar para que tipo de animal peçonhento vai estar relacionado àquele acidente. Pode acontecer, Patrícia, de não ser um animal peçonhento. Então, assim, como que a gente vai concluir? A gente vai descartar. Não é um acidente por escorpião, não é um acidente por uma serpente peçonhenta, né? Não é um acidente por lagarta. Isso aí é um outro animal que não é peçonhento. Às vezes vai ter que concluir assim, entende? Entendo. A Conceição está aqui perguntando, mas quanto tempo tem que levar para tomar o soro antiofídico, no caso, de escorpião? Então, aí como é que funciona? Primeiro que a gente tem que lembrar duas outras situações. Pode acontecer do indivíduo ter sido picado e não ter sido inoculado veneno, mesmo que tenha sido um animal peçonhento. Pode acontecer? Pode. Por quê? Previamente esse animal pode ter se alimentado de uma presa, de um predador, e ele ter gastado o veneno dele naquele animal. E quando ele vai picar o ser humano, ele não injeta. Ou problemas com a presa do animal, né? Ou a forma com que pegou e realmente não conseguiu inocular o veneno na vítima. Tá? Então pode ser chamada picada seca. Pode até ser um animal peçonhento, mas não teve o veneno na circulação, né? Injetado. E a outra situação é que acidentes escorpiônicos leves, de acordo com a classificação de gravidade, acidente escorpiônico leve, acidente por aquela aranha armadeira, né, que é a aranha da banana, leve, né? Acidente por aranha marrom, leves e moderados. Então, acidente por coral verdadeira leve, são acidentes que não têm indicação de soro antiveneno. Então, não é porque às vezes vai ter manifestação clínica que vai precisar de soro. Mas, se for indicado soro, naqueles casos, sabidamente que são necessários de soro, ele deve ser aplicado e administrado o mais rápido possível. Por que isso? Aí é importante a gente lembrar que o soro antiveneno, ele neutraliza o veneno do animal peçonhento. Então, neutraliza o veneno do escorpião, da aranha armadeira, da jararaca. Então, quanto mais rápido for diagnosticado, classificado a gravidade e administrado, melhor o prognóstico, ou seja, menor a chance de complicações. Então, não tem um tempo ideal. Por quê? Vai variar do peso corporal da pessoa, da quantidade de veneno inoculado, né? E se a pessoa fez alguma coisa que não deveria. Eu acho que é a coisa que a gente tem que falar do que a gente pode fazer ou não antes de chegar no serviço de saúde, né? Mas, em resumo, é assim, o escorpião, ele fica grave dentro da primeira hora. Então, quem foi picado de escorpião, ele tem que chegar o mais rápido possível dentro do serviço de saúde, de preferência dentro da primeira hora. Entendo. Acidentes por serpentes peçonhentas também é na mesma ideia. Quanto mais rápido ele chegar e for administrado soro, quando indicado, ele também vai ter um prognóstico melhor, ou seja, vai evoluir da forma menos grave, vamos dizer, né? E essa primeira hora, né, dentro de 2 horas, é um tempo ideal, né, para poder a gente conseguir atender, classificar e administrar o soro. À medida que vai passando o tempo e a pessoa não recebe soro quando é indicado, realmente a chance de complicação, ela aumenta muito. Aumenta muito. Para a gente encerrar, o Júlio perguntando se vocês atendem pessoas de fora do estado, que você deu 0800, né? Esse 0800 só aceita a ligação do Espírito Santo? Não, esse 0800, Patrícia, é um 0800 que pode, é nacional. Aonde ele estiver, podem ligar para o 0800 que o Ceatox vai orientar. Não funciona só no estado e a gente não orienta só para o capixaba, para todo o Brasil, né? Acho que... E ele recebe ligação de telefone fixo e celular, sem nenhuma taxa nem nada. Acho que o Júlio já está pensando se ele viajar um dia em ligar para vocês, se acontecer algum acidente. Pode, até do exterior, pode ligar também. Legal, só repetindo, gente. 7 dias da semana, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Para humanos e para pets também, eu achei isso muito interessante também, Nixon. Exato. E informações, né, Patrícia? Às vezes a pessoa não tem nenhum acidente e é um centro de informação psicológica, tanto para acidentes com animais peçonhentos, como para intoxicações com outros produtos, né? Então, assim, produtos de limpeza, produtos químicos, agrotóxicos, né?
inseticidas de uso doméstico e agrícola. Então, temos um leque muito grande, assim, dentro de todo o escopo aí da toxicologia, que, em caso de exposição, ou seja, do contato com produtos, mas para aquelas pessoas também que querem tirar algumas dúvidas, né? Sobre o produto ou sobre o medicamento, risco de toxicidade. O serviço também faz essa orientação. Só reforçando, 0800 283 9904. Isso. Exatamente. Nixon, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, alertando os nossos ouvintes. Eu que agradeço, a gente me coloca à disposição aí quando vocês precisarem. Ah, pode ter certeza que o convite já está feito. Obrigado, um abraço para toda a equipe do Ciatox. Um abraço.